Olá pessoal, bem-vindos ao curso de linguagem de programação e nesse vídeo eu vou falar sobre introdução às linguagens Python, JavaScript e Java. Especificamente vou falar sobre Java, ou seja, como implementar, os fundamentos de um programa de computador na linguagem Java. Para isso a gente vai utilizar o Replit. Bem, o Replit para a linguagem Java, montar um ambiente Java, você cria clicando aqui na opção Java, enfim, e aí ele vai criar um Replit. Eu já fiz isso, já criei esse Replit. E esse Replit que eu criei aqui, que é um código escrito em Java, ele resolve aquele problema que ilustra bem a presença dos 5 elementos fundamentais de um programa de computador, né? Seria as variáveis, as operações de entrada e saída, os operadores, as estruturas de seleção e as estruturas de repetição, tá certo? Vou entrar aqui no Replit para a gente poder ver como é que ele funciona. Bem, só de entrar nesse Replit aqui já dá para a gente ter uma noção de que a linguagem Java ela demanda muito mais código para você poder escrever. Ou seja, se eu fosse escrever o mesmo programinha, que faz a mesma coisa em Java, quando eu comparo ele em Python ou em JavaScript, você já percebe a quantidade a mais de código, parece mais complexo. Vou usar um termo meio chulo, né? Como se fosse mais sujo em termos de quantidade de código, né? Mas para ilustrar bem a diferença. Por outro lado, a gente consegue perceber aquilo que eu falei para vocês sobre o ponto de entrada de um programa, tá? Então aqui está explícito esse ponto de entrada a partir da função main. Então, ou seja, estou indicando aqui nesse código que esta é a função que vai ser executada quando esse programa for executado. Isso não é óbvio lá em JavaScript nem em Python. Na verdade, o que em algum lugar a gente tem que dizer que aqueles arquivos de Python ou JavaScript vão ser executados quando o programa for executado, né? Em algum lugar isso é dito, tá bom? E assim como em algum lugar deve ser dito na linguagem Java que a classe main, ou seja, aqui além de eu declarar a função que é o ponto de entrada, estou dizendo que essa classe ela é uma classe seletiva para ser um ponto de entrada. Então tem essas diferenças e eu vou falar mais sobre ela quando a gente navegar pelo código, tá certo? Nos slides. Perdão, deixa eu executar o programa só vocês perceberem que ele faz exatamente o que a gente quer, que é entre dois números exibir a quantidade de pares que existem entre eles, tá? No caso, entre o número 1 e o número lido aqui na variável até, tá certo? Digita até que número deseja contar os pares. Eu vou digitar aqui 10. Então, entre 1 e 10 há 5 pares, tá certo, gente? Vamos voltar aqui para os slides. Bem, eu fiz vou chamar de aconchambramento aqui, para a gente poder colocar na mesma página todo o código. Então, diferente do que está aqui no Replit, eu fiz uma indentação bonitinha, um encadeamento, né, das linhas. Aqui eu botei na mesma linha o if, definindo o bloco com esse abre chaves e fecha chaves, certo? Para economizar espaço. E aqui também eu fiz uma declaração na mesma linha das variáveis de e pares, né? E atribuí logo elas na mesma linha. Bem, eliminei linhas em branco, tinha lá. O que a gente pode ver aqui nesse código, tá? Aqui perdão, pessoal. Aqui eu tirei o público, eu não preciso ter uma classe pública, né? Para economizar espaço, mas poderia até ter a linha, caberia na linha, né? O que a gente percebe aqui logo de cara? A importação de um recurso chamado scanner, e aí a gente se lembra lá do JavaScript. Para eu poder ter acesso ao console lá no JavaScript, a gente teve que fazer uma importação, né? Não sei se você recorda. Só que lá era bem mais simples fazer essa importação, porque quando eu importava eu já conseguia começar a utilizar a partir da constante lá. Não sei se você lembra disso. Aqui não. Eu faço a importação de um recurso que eu vou utilizar e depois que eu faço uso desse recurso, né? Então, eu estou criando uma variável aqui prompt, né? Do tipo scanner, e dentro dela eu vou ainda fazer uma operação com esse objeto scanner, né? Tá, só que aqui o primeiro elemento que a gente lembra dos 5 elementos fundamentais são as variáveis. Aqui eu estou declarando variáveis e um recurso que existe tanto em JavaScript quanto em Python, e eu fiz uso dele aqui em Java também, é de você declarar e atribuir valores na mesma linha. Então, na mesma linha que eu estou declarando variável de e pares, o que tem diferença quando eu comparo com as outras duas linguagens é que eu sou obrigado a definir o tipo. Então, aqui eu estou dizendo que de e pares são do tipo inteiro, tá? São do tipo inteiro. Aqui eu estou dizendo que a variável prompt é do tipo scanner, que é um objeto.
depois a gente vai fazer o uso desse objeto. Está fazendo uso desse objeto bem aqui. A variável até é do tipo inteiro. Aqui eu estou comparando as variáveis, né? Aqui eu estou fazendo operação com elas, então o valor que está nessa variável eu estou operando com 2. E eu estou atribuindo valores a essa variável, modificando os valores dela, né, ao longo do tempo, assim como estou fazendo aqui nessa linha. E aqui na última linha eu estou exibindo o valor dessas duas variáveis. No caso, eu estou usando um artifício aqui, que é essa função printf, né, do systemout, que essas variáveis vão substituir essas tags, né, que a gente colocou bem aqui, que indicam números. Então, necessariamente essa variável tem que ser numérica, porque eu estou pretendendo formatá-la como número, já que eu estou esperando o número aqui, né, porcentagem D. Ok, o segundo elemento seria as instruções de entrada e saída. Então aqui eu estou tendo a saída, diferente lá do JavaScript e do Python, eu primeiro uso uma função de saída para imprimir um valor, e depois eu faço a leitura usando uma operação de entrada. Eu faço a operação de entrada bem aqui, ó, next int, estou pedindo um inteiro. E por que eu posso fazer isso com essa variável prompt? Porque eu atribuí a ela um scanner, que é um objeto que foi importado bem aqui, ó. New scanner, então eu estou criando um objeto scanner que vai ler quem? Que vai escanear quem? Que vai ficar observando quem? Vai ficar observando a entrada padrão do sistema, que seria o console. E aí, nesse escaneamento, eu digo como ele vai ser feito. Estou dizendo, olha, escaneia aí o próximo inteiro, next int. E ele vai escanear o próximo inteiro e o resultado dessa operação vai se atribuir à variável até. Tá bom? Então aqui é uma operação de entrada. Só que para essa operação de entrada funcionar, eu fiz um destaque aqui também em laranja da necessidade de criar esse objeto que representa a operação de entrada, tá? Então é assim que a gente faz a entrada lá no Java, no console, usando o console. Eu poderia utilizar também, pessoal, esse scanner para ler um arquivo. Funcionaria também, da mesma forma que está aqui. Ao invés de ser system.in, seria uma instância de um arquivo. Então faria a instanciação de um objeto que apontaria para um arquivo. E por último aqui eu tenho o uso da função printf, só que agora semelhante ao print aqui, tá? Detalhe, aqui eu mostrei o print, mas poderia ter usado o println. O println faz uma quebra de linha no final. E no printf eu tenho N parâmetros. O primeiro parâmetro é a string, que vai ser substituída pelos outros parâmetros, e a substituição desses outros parâmetros, ou seja, esses valores que estão aqui nos outros parâmetros, vão substituir as tags demarcadas que eu coloquei até em negrito aqui para chamar a atenção de vocês, tá bom? Então isso seria entrada e saída. Bem, terceira característica seria os operadores, né? Então aqui eu tenho operador de atribuição, atribuição, operador lógico, né, para comparar duas variáveis, operador matemático, que é o resto da divisão, né? Esse aqui é o operador lógico, que é para dizer se é true ou falso, né? Aqui, operador de atribuição, operador matemático, operador de atribuição. Aqui seria a estrutura de seleção, né? Como é que funciona? Semelhante às outras linguagens. If, abre parênteses, fecha parênteses, seja o que está dentro do parênteses seria o teste lógico. Aqui, diferente de Python e semelhante a JavaScript, eu tenho que colocar, eu separo o bloco dentro de chaves. Não dá para fazer isso aqui em Python, na mesma linha, tá certo? E aqui é o operador de repetição. O que está entre chaves é o que vai ser repetido enquanto essa condição aqui que está entre parênteses for verdadeira. Então, while, semelhante a Python, semelhante a JavaScript, o que está dentro do bloco, e aqui o bloco, a gente define o que é o bloco que vai ser repetido com abre chaves e fecha chaves. Em Python seria a indentação, né? Então coloca 2 pontos e indenta, tá bom? E é isso, pessoal. É assim que funciona em Java.